coloquei uma emenda que pudesse atender a enorme comunidade LGBT do Estado do Espírito Santo. Um programa estadual de segurança para essa enorme comunidade. O Estado é laico e é obrigado a dar as condições iguais a todos os seus cidadãos e cidadãs. Com todo o respeito que eu tenho, carinho pela deputada Irine Lopes, o orçamento, nem o PPA, pode contemplar uma categoria de LGBT em detrimento das mulheres, das crianças, dos idosos, da família. Eu não posso. Eu entendo que a gente não pode criar privilégio para uma casta de pessoas, para um grupo de pessoas, deputado Torino. Durante o governo anterior do governador Paulo Artung, eu votei contra todos os orçamentos, porque existe uma inconstitucionalidade no orçamento, que é a questão dos 25% de investimento obrigatórios na educação. Eu sou o autor da representação na Procuradoria-Geral da República, em Brasília, contra isso, que virou uma ação de inconstitucionalidade na mão da ministra Rosa Weber hoje, que não sei por que cargas d'água até agora ela ainda não deu o seu parecer final, porque uma situação semelhante se averiguava no estado de Goiás, e ali, muito rapidamente, o ministro Ricardo Lewandowski acatou o pedido. Então, não há como votar a favor com esta anomalia no orçamento. Ainda que se diga que tem uma resolução do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo amparando isso, para mim, aí é que mora a ilegalidade. Você vê o Tribunal de Contas amparando uma ilegalidade. E, recentemente, creio que alguns acompanharam isso, o presidente da República enviou o projeto de reforma administrativa. E um dos pontos constava a possibilidade do uso dos 25% obrigatórios da educação para fins de aposentadoria. A chuva de críticas e de especialistas opinando sobre a situação foi tamanha que o presidente da República retirou este ponto da reforma, porque é inconstitucional. Como eu disse, o ministro Ricardo Lewandowski mandou suspender esta prática no estado de Goiás. Não foi votada ainda pelo Pleno, mas está suspenso, com a orientação de que o governo lá de Goiás volte a investir os 25% completos no MDE, porque não há de se imaginar que pagamentos de aposentados e pensionistas signifique investimento em educação. A regra sobre a questão da contabilidade pública é clara: se o Estado não tem, se o Fundo Previdenciário não tem como arcar com essas despesas, isso sai do caixa do Estado, sai do tesouro do Estado. Não pode sair de dinheiro de investimento para a educação. Então, assim, eu sempre vou estar votando contra o orçamento até que isso seja resolvido, porque é sim uma inconstitucionalidade. Não interessa que haja um amparo feito pelo Tribunal de Contas aqui do Estado. Eu gostaria de falar hoje sobre a PPA que foi aprovada agora há pouco e sobre a Defensoria Pública. Lembrando que em 2019, 0,44 da recente corrente líquida foi para a Defensoria. E no ano de 2020, já aprovado pela LOA, 0,40. Então, assim, a gente tem que falar que esse déficit de defensores, ele não se justifica do ponto de vista econômico, deputado Lorenzo Pasolini, pois houve um aumento para advogados dativos. No ano de 2016, só para vocês terem ideia, foi 6.120.596.073 centavos. Ao passo que nesse ano de 2019 até novembro desse ano, o Estado já desembolsou mais de 13 milhões para os advogados dativos. Então, diferente dos advogados dativos, eu gostaria muito de reiterar a importância da Defensoria Pública. A Defensoria Pública é política pública
e ela consegue prestar assistência jurídica de maneira ampla e integral. Qual é a diferença, deputado Rafael Favato? O defensor dativo, ele só consegue saber do processo na hora que vai ser julgado. Então, às vezes, você tem carga de processo de mais de 6, 7, 8 mil páginas e o advogado só toma conhecimento naquele momento. Então, o que acontece? Às vezes, a pessoa que precisa é prejudicada por defensores dativos. É importante defensores dativos, sim, mas, em alguns casos, a população é prejudicada por ele tomar conhecimento naquele momento. Em relação à Defensoria Pública, só lembrando ao governo do Estado, para ele olhar com atenção, porque a emenda 80, que foi promulgada no ano de 2014, determinou que até abril de 2022, todas as comarcas precisam ter Defensoria Pública instalada. Então, esse é o apelo que eu faço a esse governo, o deputado Zé Esmeraldo, que tenha uma Defensoria Pública, porque a Defensoria Pública é política pública para o Estado do Espírito Santo. E a nossa sugestão é que nós possamos, deputado Freitas, líder do governo, atender às políticas públicas prioritárias do governo do Estado. Está ali, deputado Torino Marques, criar ações de promoção, prevenção e combate à violência contra meninas, adolescentes e mulheres. Não é razoável que nós passemos de 2,5 milhões para 56 milhões, dá um salto de mais de 50 milhões em quantias destinadas à manutenção do palácio e residência oficial. Nós temos outras políticas públicas prioritárias. Nós sabemos que há necessidade, sim, da manutenção da residência oficial e do palácio, mas não com essas quantias extremamente exorbitantes e desproporcionais. Nós estamos trazendo ação para o Conselho Tutelar, promoção de direitos de crianças e adolescentes, e destinando, então, parte desses mais de 50 milhões que estão saindo de políticas públicas sociais, que estão deixando de atender a população do Estado do Espírito Santo. É dinheiro que está saindo da sociedade, que está indo para manutenção de palácio. O Lorenzo Pasolini esquece de observar que o governo anterior, ele separou, ele colocou 2 rubricas para a manutenção do palácio, manutenção e administração das unidades do palácio. E lá na rubrica 11 e 20, tinha 2.372. Mas na rubrica 2070, da administração das unidades, o governo gastou 32.536. Então é muito mais do que o deputado Lorenzo Pasolini apresenta, e era importante que ele apresentasse a despesa com os palácios completa, porque aí era pelo menos mais justo, mais coerente. Foi aprovado um projeto de lei da minha autoria, aonde coloca Pancas a capital estadual do esporte radical. Pancas, gente, é a cidade onde eu nasci. E Pancas tem um dos mais lindos visuais que eu conheço. Eu acho que do Estado do Espírito Santo é um visual lindo, Pancas. Eu acho que até do Brasil. O visual é maravilhoso. Quem tem a oportunidade de visitar Pancas, quem tem a oportunidade de subir lá onde eles pulam de parapente, o visual é lindo, é um encontro assim com o universo, com Deus. Você olha e vê que Deus caprichou muito com Pancas, e nós conseguimos colocar, né, nosso projeto de lei. Hoje Pancas é a capital estadual do esporte radical, e lá praticam parapente, asa delta, rapel, vários esportes radicais, e vem gente do Brasil e vem gente do mundo inteiro conhecer e praticar esses esportes radicais em Pancas. E me manifestar sobre uma matéria que está ocorrendo muito nos jornais, senhores deputados, que é sobre o provável aumento do pedágio na terceira bem paga ponte. Eu sempre fui um ferrenho defensor que esse contrato seja rompido, porque o povo tem que pagar manutenção, não enriquecer empresários que lesam o cidadão do Espírito Santo. E essas decisões, senhores deputados, vêm sempre no afogadilho, na hora de essa casa entrar em recesso. Eu tenho esperança que isso não seja um pano de fundo para se prorrogar um contrato de concessão nefasto, feito por malfeitores,
que tanto lesa o povo do Espírito Santo, deputado Adilson, que está às portas de vencer. Eu tenho certeza que a proteção que for colocada na ponte, a questão de resolver esse pedágio que já é absurdo, não venham com história que arranjar uma fórmula mágica de se prorrogar o contrato, porque vai ter aqui um combatente ferrenho, deputado Freitas, e eu tenho certeza que o governo não vai permitir que isso ocorra no Espírito Santo. E eu estou agindo até de forma respeitosa com essa turma da Rodossol, que só sabe espoliar o povo do Espírito Santo. E eu tenho certeza que isso não vai ocorrer, essa novela não vai voltar a ocorrer. Mas o que me chama a atenção, deputado Enivaldo, essas decisões a favor da Rodossol vêm sempre no final do ano e na hora de se entrar em recesso, como forma de desejar ao povo um Feliz Natal, que na verdade é mais um sofrimento para o cidadão que tem que se deslocar de um município para o outro. Isso nós não vamos permitir. Se precisar, o povo vai marchar, porque está cansado. Eu acho que o país está dando uma resposta de que não tolera mais esses absurdos, deputado Sérgio Majeski, de se arranjar subterfúgio para o povo ser lesado. Eu estou vendo aí, eu estou acompanhando, e não posso permitir, deputado Hércules. Essa questão do pedágio já é um pedágio caro, a Rodossol não faz nada na ponte, e eu vou repetir, não podemos permitir que nem a colocação de proteção, nem a justificativa para não se aumentar o pedágio, possa ser objeto para se justificar uma prorrogação de contrato. Eu estou observando o caminhar de cada um, e vou estar aqui cobrando e diligente. Mas é preciso, deputado Euclério, que nós de Vila Velha, que nós façamos algum movimento. Se realmente um pedágio for para esse preço, nós vamos fechar a terceira ponte então. Nós vamos para Vila Velha e vamos para ver, Rafael, vamos fechar a terceira ponte. Isso é um assalto, isso é uma vergonha, aproveitar essa época de recesso da Assembleia, mas não vamos parar não. A Assembleia pode ficar de recesso, mas nós não vamos parar. E não vamos admitir de forma alguma um pedágio, um assalto ao povo do Espírito Santo, que não é só Vila Velha não. É um assalto ao povo do Espírito Santo, porque se a terceira ponte parar, para o Espírito Santo. Queria registrar também que um valor daquele de R$ 5,00 é um valor muito elevado. Mas eu queria também chamar a atenção das autoridades competentes que funcionaram nesse processo do início até então, que o Supremo Tribunal Federal já pacificou que concessões, elas têm que ser cumpridas, tinha que ter um cancelamento, tem que indenizar quem participou do processo. Senhor presidente. E uma decisão como essa acaba assustando inclusive o cidadão que utiliza a ponte, porque tem que pagar um valor daquele tamanho porque foi retido. E olha que eu não estou aqui defendendo a terceira ponte, não. Eu estou dizendo que uma decisão como essa já ocorreu, inclusive, em processo licitatório. A Justiça ou os órgãos de controle paralisam uma dita licitação, a obra sofre lá a depreciação e depois tem que retomar, replanilhar, tem que fazer de novo restauração na obra, e aí quem paga essa conta é o povo. Nesse caso agora da ponte, por conta de decisões, quem está pagando a conta é o povo. Fazer das palavras do deputado Euclério as minhas e dizer que, na realidade, este contrato, como todos os estudos indicam, até o estudo do Tribunal de Contas, ele já foi pago. E a população, na época que foi até suspenso o contrato, deputado Carlos Von, a população até aceitava, deputado Euclério, pagar um valor pequeno pela manutenção, pela limpeza, para tirar dali da ponte os carros parados no momento de pico. Até aceita um pedágio de menor valor, como é o praticado hoje. Porém, R$ 5,90, como foi o estipulado agora, é um valor realmente absurdo. Está sendo praticado agora a decisão, num período de recesso até, porque quem mobilizou da outra vez foi os estudantes, quem fez a paralisação foi os estudantes, e hoje num período de recesso, aonde ele quer ser implementado, vai gerar um transtorno muito grande à população. E a população brasileira tem que aprender, não passar pela ponte. Não passar, tentar não passar, parar para quebrar mesmo. E aí nós precisamos nos unir. Quero falar em sintonia com os deputados que me antecederam, deputado Euclério e deputado Rafael, com relação à ponte.
A terceira ponte, nós também que usamos ela todos os dias, a sugestão não é deixar de passar pela ponte. A ponte é nossa, foi feita com recursos públicos, né? Então ela é útil para a mobilidade. Agora, não dá para aceitar a tarifa que o Poder Judiciário julga como favorável à Rodosol. Isso aqui não dá. E vou dizer mais, se preparem, porque o povo não aceita pagar essa tarifa. E provavelmente vão ter muitos confrontos, porque vocês estão achando que o povo de Vila Velha, que o povo que precisa transitar por essa ponte todos os dias, vão pagar um absurdo desse. Estão equivocados, estão enganados. O povo vai se insurgir, vai ser uma rebelião muito grande, e eu tenho certeza que os deputados aqui também vão estar em sintonia, porque é inadmissível. E nisso nós, deputados, não podemos sossegar, porque realmente é uma covardia com o povo capixaba que não teve esse reajuste, e a ponte. E agora vamos botar um reajuste para enriquecer mais ainda a Rodosol, que sequer cumpre com seus compromissos que foram contratualizados. Então está aqui também a nossa fala de revolta. Pagar o serviço à população do que usar o dinheiro que a população paga para isso. Então, exatamente. Então nós estamos preocupados que esse dinheiro, além do que, senhor presidente, esse dinheiro, na minha visão, tem que ir para o Caixa Único. Porque o que acontece? Essa taxa é paga nos cartórios, os cartórios mandam esse dinheiro para o Tribunal de Justiça diretamente, e o tribunal manuseia e usa esse dinheiro da forma que quer, sem a devida prestação de conta de recurso público. Então nós entendemos que todo recurso depositado pela população tem que ir para o Caixa Único do Estado, e o Estado é que tem que repassar para o Tribunal de Justiça. Mas ele é obrigado a entrar na contabilidade pública, e do jeito que está sendo feito o recolhimento, ele não está sendo contabilizado publicamente. É um fundo, para vocês terem uma ideia, hoje está 200 milhões de reais. E quem deposita esse dinheiro é a população. Não tem sentido a população, quando vai tirar uma certidão de nascimento, quando vai transferir um apartamento ou qualquer negócio que for fazer no cartório, pagar uma taxa que é, e pasmem os senhores, até a Procuradoria do Estado recebe parte desse valor, o Ministério Público recebe, Tribunal de Justiça, a Marges, que é a Associação de Juízes, que tem nada a ver com uma coisa pública, recebe recurso desse fundo, e tem parte desse fundo que é para poder pagar cartório, que é deficitário. E ao invés de pagar esse cartório com essa taxa da população, eles estão fechando o cartório e querendo usar o dinheiro para poder comprar móveis, para poder reformar o fórum do centro, o que não tem nada a ver com a finalidade da taxa. A taxa é para ajudar, entre as coisas, a manutenção do serviço público para as pessoas pobres. Então, por isso que eu estou propondo essa emenda, e gostaria que Vossa Excelência, se puder, recebê-la. Se não puder, eu vou apresentar na Comissão da Lei. Mas gostaria muito que a Comissão de Justiça acolhesse, porque ela tem apenas a finalidade de consertar os erros que existem hoje na gestão desse dinheiro, porque ele está sendo gerido de forma equivocada, porque ele é recurso público e está sendo gerido sem prestação de conta, sem incluir sem passar o Caixa Único, que é o local que deve passar todo o recurso que é depositado no Estado do Espírito Santo. A criação de uma comissão especial, formada por 3 membros, para no prazo de 90 dias, no âmbito da Assembleia Legislativa desse Estado, analisar o estudo sobre reestruturação de comarcas promovido pelo Egrégio Tribunal de Justiça nesse Estado. Nós sabemos que tem uma iniciativa de estudo das comarcas no intuito de agregar, de diminuir, de fechar algumas em detrimento de outras. A Assembleia se propõe de fazer um estudo minucioso dessa iniciativa, senhor presidente. É esse o encaminhamento do requerimento, e eu agradeço os colegas de ter votado favorável.
aí, chega-se um momento que muita gente tem me perguntado sobre o porquê que, no primeiro momento, votei contra a reforma da Previdência Estadual e o meu partido, inclusive, foi relator no Congresso Nacional da Previdência. Eu tenho dito que eu não sou contra a reforma. Muito pelo contrário, eu gostaria de ter votado a favor da primeira reforma da Previdência. O que eu sou contra é tratar os desiguais de forma igual. E o meu maior questionamento ainda na primeira aprovação, que teve a aprovação da PEC e logo em seguida do primeiro PLC, na qual foi instituído 14% de alíquota previdenciária para todos os servidores públicos do Estado, nesse ponto é a maior covardia que eu percebi nessa discussão. Eu fiz uma discussão que era exatamente isso, que pudesse ter pesos diferentes para servidores que ganham menos. Inclusive fiz uma proposta de uma emenda que servidores que ganham até 1.000 VRTEs, VRTE a partir do ano que vem vai ser R$ 3,50, então servidores que ganham até R$ 3.500 continuaria com a mesma alíquota de 11%. Só que servidores que ganham acima de 5.000 VRTEs, que passa de R$ 17.500, que nesse caso pagaria mais do que 14%, pagaria 15%. E isso, na minha opinião, que é trabalhar para que a gente possa crescer nesse país, diminuindo o Estado, mas sem esquecer do social. Eu tenho dito que nenhuma busca por crescimento econômico vale a pena se penalizar principalmente os mais pobres. E esse é o maior questionamento que eu tenho feito nessa discussão da Previdência aqui no nosso Estado. Essa não é uma reforma, essa é uma antirreforma, porque ela prejudica de maneira irreversível, de curto prazo, a vida de todo e qualquer brasileiro. Eu acho, assim, vergonhoso que nós estejamos votando uma matéria que não é do interesse público, onde nenhum Estado, para começar da federação, pode fazer qualquer tipo de comprovação em relação a déficit da Previdência, onde não se considera Previdência Social como um instrumento privilegiado de distribuição de renda e de garantia de parte da população, de parte da renda da população mais empobrecida da nossa sociedade. Ora, não é correto que alguém que ganhe 2 salários mínimos pague o mesmo percentual que nós, parlamentares, pagamos. Porque a repercussão de 14% no nosso salário é uma, mas é outra em relação àqueles que ganham 2 salários mínimos. Isso sem falar dos grandes salários do Estado que estão no Tribunal de Contas, no Tribunal de Justiça. Então, é uma maneira muito desumana de tratar os trabalhadores com mais baixo salário nesse país. Então, eu quero encerrar dizendo que nós não queremos daqui a 14, 15, 20 anos ter o desastre que o Chile vive agora. Nós queremos tranquilidade para as novas gerações, respeito às atuais gerações. Por isso sou contra essa previdência, sou contra o relatório e acho que nós deveríamos fazer um movimento popular com parlamentares,
com políticos de todos os partidos que têm muita responsabilidade com o Brasil, para rever, de fato, essa reforma da Previdência e botar o Brasil nos trilhos. E tem coisas aí que precisam ser questionadas. Nós apresentamos uma emenda que, infelizmente, foi rejeitada. Por exemplo, na questão da transição, coloca-se a questão do Judiciário e do Ministério Público, e que, a nosso ver, é inconstitucional, porque a Constituição diz que só pode ter uma unidade gestora. Então, como o Judiciário e o Ministério Público, para os seus membros, vai ter uma forma diferente de pagamento e uma forma diferente de controle daquela do restante do funcionalismo público. Entre outras questões. Então, assim, é sim necessário que a gente tenha um tempo mínimo para entender, para ler, para entender, para debater, mesmo que no final se vote o texto exatamente como ele veio para cá. Mas esse tempo, ele é sim fundamental. A questão do debate, ela é fundamental. Afinal, isso aqui se chama parlamento. É o lugar da conversa, é o lugar do debate, é o lugar da conversa mesmo. Até que se vote, nós nunca vamos votar uma reforma ou uma proposta de transição que vai agradar todo mundo. Sempre uma parte das pessoas vai reclamar mesmo e tal, mas é necessário que, no final, tenhamos as justificativas muito bem fundamentadas de por que votamos contra ou votamos a favor. Para dizer que na parte que Vossa Excelência falou, da questão do pagamento ir para os poderes, não é isso? Eu tenho a impressão que eles vão arrepender muito rapidamente, eles vão arrepender disso, porque isso, ser da forma que eles estão querendo hoje, o Poder Judiciário, o Ministério Público, eles estão equivocados e essa forma de sair do Estado, ela vai ser ruim para eles no futuro. Nós sabemos que se faz necessário uma reforma, mas se faz imprescindível o diálogo, se faz imprescindível um momento de parar, de reflexão e de ouvir quem conhece a matéria. Nós precisamos ouvir quem conhece a matéria, que os especialistas na matéria, que não somos nós deputados, os especialistas são juristas, nós precisamos ouvir os juristas, ouvir a sociedade, as entidades classistas. Olha a temeridade que nós estamos fazendo, olha a temeridade do que nós estamos fazendo. Isso gera prejuízo na vida das pessoas. Nós precisamos ter um momento, senhor presidente, de serenidade, de discutir essa matéria com calma, de discutir sem paixões, de maneira objetiva, de ter um pouquinho de bom senso, de ter um pouquinho de cuidado nessa hora, e ver que são vida de homens e mulheres que se dedicaram ao Espírito Santo, que se dedicaram aos 4 milhões de capixabas. Como nós vamos votar um texto como esse? Um texto que fala em servidor público federal. Essa reflexão precisa ser feita e esse é o momento. Vamos votar com calma, sem assodamento, presidente. E que vença o melhor debate, mas que haja o debate com respeito, com consideração, com bom senso, com calma. O parlamento é para isso. Nós precisamos ouvir a sociedade, abrir um fórum de discussão, chamar as entidades, chamar a FINDES, chamar todos que queiram participar, os sindicatos classistas, os sindicatos patronais, é ouvir a todos, presidente. Já temos uma decisão do Tribunal de Justiça, que diz que há um vício na votação. O Poder Judiciário reconheceu esse vício, que obviamente se estende também aqui, porque a PEC está viciada. A PEC tem nulidade. Só para responder o pronunciamento veemente do deputado Lorenzo Pasolini, o Espírito Santo não será daqui para frente notícia nacional. O Espírito Santo vem sendo notícia nacional já há algum tempo, de ser o estado mais organizado, o estado que tem gestão fiscal nota A, e é o único estado da federação que tem gestão fiscal nota A. Esse é o estado que é notícia nacional, e será agora o primeiro estado da federação que conclui a reforma da Previdência. Também será notícia nacional, o primeiro estado da federação que conclui a reforma estadual
quando era para o Congresso Nacional ter inserido a reforma dos estados e dos municípios e não o fizeram, e aí jogaram nas costas dos próprios estados, dos próprios municípios, e joga para o fracasso do deputado Coronel Quintino, daqueles que estão desorganizados, porque os que estão desorganizados vão nesses discursos de procurar cabelo em ovo e não terão condição de fazer as reformas e vão para o fundo da vala, literalmente. Mas o Estado do Espírito Santo, como está muito organizado, tem uma relação harmoniosa do Poder Legislativo com o Poder Executivo, será notícia no Brasil como o primeiro Estado a fazer a reforma da Previdência completa.